Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal e aqui eu mostro como médicos podem trabalhar nas áreas de emergências com segurança. Eu sou Wilder Costa, médico intensivista, especialista em pacientes graves. E nesse episódio de hoje eu vou te mostrar como você pode chegar no seu primeiro plantão de emergência com mais segurança, seja um pronto-socorro, numa UTI, numa UPA, serviços de resgate como o SAMU ou transporte médico. Mas antes de avançar, deixa eu te pedir uma coisa bem rápida. Curte esse vídeo, se inscreva aqui no canal, porque assim você não perde nenhum dos próximos conteúdos que eu preparo especialmente para ajudar médicos a se sentirem mais seguros nos plantões de emergência. Mas primeiro, eu quero começar explicando o que é emergência médica. Essa é uma pergunta que eu preciso responder para você. Porque muitos médicos chegam, começam atendendo as fichas ali, ficam preocupados com a fila ali, muitas vezes no pronto-socorro, e se esquece do que é uma emergência, que precisa daquele atendimento rápido, imediato. Ou seja, emergência não é qualquer situação que causa dor ou desconforto. Emergência é quando existe um risco imediato de vida. Vou te dar um exemplo. Uma parada cardiorrespiratória, um trauma grave, uma insuficiência respiratória. Na prática, muita gente acaba chamando de emergência aquilo que na verdade é uma urgência. O paciente hipertenso que chega com dor de cabeça forte, por exemplo, pode ser uma urgência, mas não é uma emergência. Essa confusão é comum e pode atrapalhar a sua priorização de condutas e atendimentos. Agora, olha a outra dúvida extremamente comum. Qual que é a diferença entre pacientes graves, urgências e emergências? Wilder, agora emergência já era difícil, agora você colocou paciente grave e urgência. Paciente grave é aquele que tem risco de piora clínica, mas pode estar compensado naquele momento. Por exemplo, paciente entubado por choque séptico, mas que naquele momento está com doses baixas de noradrenalina. Urgência é quando a condição precisa de intervenção rápida, mas não existe um risco iminente de morte. Por exemplo, uma cólica renal intensa, uma fratura fechada sem comprometimento vascular. Veja, as diferenças são sutis, mas tem diferença. Agora, olha a emergência. A emergência, você tem um risco de morte iminente se você não agir de forma imediata, de forma rápida. Por exemplo, o infarto agudo do miocárdio. E quais os tipos de emergências que existem? Para ficar mais fácil para você, eu sempre sugiro que você divida por órgãos e sistemas. Por exemplo, emergências cardiológicas, como infarto, nós estamos falando aqui, emergências respiratórias, como a insuficiência respiratória, emergências neurológicas, como o AVC, as emergências traumáticas, como um politrauma, as metabólicas, como uma cetoacidose grave. Ou seja, dessa forma, você reconhece as categorias e vai te ajudar, inclusive, no seu raciocínio clínico já no início do atendimento. Agora, por que você tem que chegar no seu primeiro plantão com mais segurança? Gente, segurança é igual a confiança. Imagina você chegando no seu primeiro plantão, cheio de dúvida, não conhece sua equipe que vai trabalhar do seu lado, não sabe quais medicações estão disponíveis lá na unidade, não tem a mínima noção dos equipamentos que você possui. Gente, a tragédia está anunciada. Essa falta de clareza só vai aumentar a sua insegurança. Ou seja, quanto mais incertezas você carrega, mais vulnerável você vai se sentir. E isso acaba passando para a equipe. É ruim. Qual que é o resultado disso? Você perde a confiança em você mesmo. E essa sua perda de confiança vai se transmitir para o resto da equipe. Isso vai comprometer a sua autoridade logo no início. Isso aí é um terreno difícil de você recuperar depois. Até a sua própria autoestima fica abalada, fica ruim. Então, por que eu investiria tempo nisso? Porque esse investimento te traz retorno imediato. Olha só, quanto mais preparado você chega, menos energia você gasta com dúvidas e inseguranças. Esse tempo que você investe antes te poupa de situações constrangedoras e principalmente te ajuda a salvar vidas. Agora, se você não fizer isso, o que acontece? Se você não se prepara, você pode travar na frente de uma situação crítica, pode tomar decisões erradas, atrasar nas intervenções que precisam ser rápidas. Isso, como eu falei, não abala só a sua confiança. Isso vai trazer consequências sérias para o paciente. E onde que os médicos mais erram nisso? O erro mais comum é não conhecer o ambiente antes de assumir o plantão.
Ou seja, os médicos chegam direto para trabalhar naquele plantão sem ter feito uma visita prévia no local. Não conhece a equipe de enfermagem, não sabe quem vai ser o seu ponto de apoio nos momentos mais críticos, não sabem as medicações que realmente estão disponíveis na farmácia da unidade, quais os equipamentos estão funcionando, ventiladores, monitores, desfibriladores, e isso pode gerar uma frustração e atrasos nos atendimentos de pacientes graves. Outro ponto que eu vejo que é extremamente comum, chega lá para prescrever, evoluir ou pedir exames e não conhece o software de gestão da unidade. Aí vai ter que aprender na hora. Aí imagina, você está com um paciente grave ali, está tentando prescrever a noradrenalina, a sedação e não consegue. Aí você já está preocupado, veja, a sua distração. Está preocupado com o paciente, começa a estar preocupado aqui com o computador. Não era para você estar preocupado com o software. Isso aqui já era para você ter com clareza. Pronto, era imediato. Então veja, as distrações te atrapalhando. Então, se você não se familiariza antes, você vai perder tempo precioso tentando entender a parte burocrática no meio de uma emergência. Convenhamos, não dá, né? Agora, por onde começar a trazer segurança no seu primeiro plantão? Olha a dica de ouro. Agenda uma visita na unidade acompanhado do gestor responsável. Ah, nunca tive essa ideia. A maioria não tem mesmo. Olha que simples que é. Essa simples atitude faz toda a diferença. Aí durante essa visita, você vai fazer o quê? Vai conhecer os médicos que vão estar no plantão, vai conhecer a equipe de enfermagem, a enfermeira líder, vai conhecer a equipe de farmácia e os seus medicamentos disponíveis. Ou seja, você vai saber o dia a dia. Vai lá na sala vermelha, saber os equipamentos que você tem à sua disposição, se estão funcionando, por exemplo, os ventiladores, monitores, carrinho de parada, desfibrilador, bombas de infusão. E outro ponto que eu falei agora há pouco, vai lá conhecer a equipe de informática. Cada hospital tem seu sistema próprio de evolução, prescrição, solicitação de exames. Vai lá. Tem que aprender a mexer no sistema antes do seu plantão, pelo amor de Deus. Até quando você vai chegar no seu primeiro plantão para aprender a mexer no sistema? Então, essa visita com antecedência evita que você perca tempo no meio de atendimento de um paciente grave. E como que você vai melhorar a sua performance já no seu primeiro plantão para chegar abalando naquele primeiro plantão? Olha só, passo fundamental para você. Sabe aquela visita agendada que você vai fazer com o seu gestor? Você vai aproveitar aquele momento e vai conversar com a tua equipe, a equipe médica que está lá e a equipe de enfermagem. E o que você vai fazer? Pergunta para eles quais são as emergências mais comuns naquela unidade. Ou seja, naquele hospital, naquele pronto-socorro, naquela UPA, cada instituição, dependendo da localização geográfica, e eu estou falando isso até na mesma cidade, tem suas particularidades. Em alguns lugares, a maioria dos atendimentos podem ser cardiológicos. Na outra, a maioria dos atendimentos podem ser respiratórios, a outra pode ser trauma. Então, quando você sabe com antecedência quais os casos que vão aparecer para você, você ganha tempo para revisar protocolos desses temas e se preparar de forma direcionada. Isso faz com que você, no dia do seu primeiro plantão, você vai chegar o quê? Confiante, porque você não vai estar estudando de forma solta e sim focado naquilo que de fato você vai encontrar na prática. E quando que é melhor você fazer isso daí? A minha sugestão é que você conheça a unidade pelo menos uma semana antes do seu primeiro plantão. Esse intervalo, esse tempo, ele é bem estratégico, porque vai te dar tempo suficiente para você assimilar tudo que você viu lá na visita e principalmente você revisar com calma os temas de emergência que são mais frequentes naquela unidade. Por exemplo, se os médicos e a equipe de enfermagem te disseram que os atendimentos mais comuns ali são pacientes com dor torácica e insuficiência respiratória, você vai ter dias para revisar protocolos de infarto, angina, insuficiência cardíaca, ventilação mecânica. E é esse preparo antecipado, não só te deixa mais seguro, mas também faz com que no dia do seu primeiro plantão você chegue ali, tranquilo, sabendo que já revisou aquilo que provavelmente vai enfrentar. Agora veja como que tudo vai fazer sentido. Imagina que você visitou a unidade com antecedência, uma semana antes do seu primeiro plantão.
Aí durante essa visita, você descobriu que naquela unidade é muito comum o atendimento a pacientes com infarto agudo do miocárdio. Sabendo disso, você aproveitou aqueles dias seguintes para revisar o tema com profundidade. Fisiopatologia, diagnóstico, conduta, ou seja, você está extremamente atualizado. Tá pronto, ó, peito para frente, rosto para cima, no seu primeiro plantão. Aí chega um paciente de 65 anos, hipertenso, diabético, com precordialgia típica. Aí no eletrocardiograma mostra um supra de ST. Você já tinha se preparado para esse cenário. Você sabe que a unidade tem AS, tem clopidogrel, tem enoxaparina, tem trombolítico. Por isso, vai conduzir o atendimento com segurança, seguindo a sequência correta das medicações, sem perder dúvidas se tem, se não tem. Além disso, já tem clareza sobre o próximo passo. Para onde encaminhar o paciente depois que ele for estabilizado, ou seja, qual que é a UTI de referência para eu solicitar a vaga para esse tipo de caso. Até mesmo a sua prescrição vai ser muito mais ágil, porque você já tinha treinado previamente no uso ali do sistema, do software. Então veja como que tudo se conecta. Você não perde tempo em nenhuma etapa, conduz o atendimento com tranquilidade e transmite confiança para a equipe e para o paciente. Olha que cenário ideal! E é exatamente essa preparação prévia que transforma insegurança em autoridade. É incrível, não é mesmo? Parece algo tão simples, mas eu te garanto, quase 100% dos médicos não fazem isso. E olha como vai fazer total diferença no seu primeiro plantão de emergência. Então hoje nós vimos o que realmente é emergência médica, como diferenciar urgência de paciente grave, quais os tipos principais de emergências, por que chegar preparado faz tanta diferença e como você pode dar esses passos práticos já no seu próximo plantão. Se esse conteúdo fez sentido para você, curte esse vídeo, se inscreva aqui no canal. Assim você não perde nenhum dos próximos conteúdos que eu trago para ajudar médicos a se sentirem mais seguros na linha de frente das emergências. E agora eu quero saber qual que é a maior insegurança que você sente quando pensa no seu primeiro plantão. Deixa aqui nos comentários, porque isso me ajuda a preparar os próximos vídeos. Sempre pensando em você. Um grande abraço e até a próxima.